Fala bicudeiro, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe vocês para conhecer o Dr. Salvador e o Criatório Salvador. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu vou fragmentar essa matéria em alguns episódios, tá? E conforme os episódios forem sendo visualizados e curtidos, eu vou soltando os demais episódios, tá? Porque o canal precisa crescer. E para ele crescer, precisa da sua ajuda, de você curtir e compartilhar. Tá? Então eu vou soltar os episódios a cada 1000 likes ou 1000 visualizações. Eu vou estudar aí conforme isso vai funcionando, tá? Antes de mais nada, Salvador é um cara que para mim é a história do bicudo, fez grande parte disso tudo. Quando eu cheguei no bicudo, cheguei pequeno por causa do meu pai, mas uma das pessoas que eu já encontrei de cara era ele. E é um cara que vem fazendo um trabalho que eu acho muito significativo quanto à linhagem, principalmente do peão, que eu acho que é o indivíduo favorito desse cara aqui. Não vou dizer para vocês também não é o meu, porque é. Eu gosto muito do peão, para mim é um passarinho que trouxe muita história e que fez a fibra ser o que é hoje em Niterói. E a gente vai estar conversando com ele para trazer um pouco de conteúdo para vocês, de como era antigamente, por que hoje é assim, do jeito que é. Dá um salve, Salvador. Fala um oi para essa galera. Tudo bom, gente? Boa tarde para vocês, boa tarde, Cleiton. Obrigado aí por essa matéria aí com o nosso criatório, que está começando, tem pouco tempo de criação, mas a gente já tem bastante tempo mexendo com bicudo, desde a época de criança, né? Isso aí. E, não esquece de curtir, de compartilhar, tá? E de convidar novas pessoas para fazer parte desse canal. Salvador, fala pra gente, cara, como é que tu chegou nesse mundo de bicudo? Rapaz, meu pai, ele sempre gostou de pássaros, né? Eu era garotinho, meu pai com pássaros, meu pai é do interior, né? Do estado do Rio de Janeiro, e ele sempre mexeu com pássaros. E aí a gente foi lidando com ele, era uma pessoa muito amiga, era meu irmão, meu amigo, meu confidente, né? E com isso ele foi nos puxando para o meio do pasto, o meio do bicudo, porque ele queria que os amigos dele fossem os meus amigos, né? Então e foi o que aconteceu, né? Eu fiz milhares de amigos dentro da parte do pássaro e do bicudo, e foi uma coisa muito boa até para minha formação. A gente, no início de tudo, a gente sempre começamos com curió, de torneio, eu viajava com meu pai em todo o estado do Rio, pelos torneios estaduais, né? E era uma coisa muito boa. E aí, meu primeiro bicudo foi adquirido por ele, né? Eu era garoto, foi um bicudo novinho, então, e ele comprou do Fernando Guerra, que era um bicudeiro antigo daqui, que ele criava também, era uma pessoa, fazia parte desse meio, né? Então foi o meu primeiro bicudo que eu tive, que era um bicudo de muita fibra, muita raça de cativeiro. E aí, pra quem não sabe, quantos anos tem isso, Salvador? Eu tô com 53, eu acho que eu tinha uns 8 anos, tem aí 40 e poucos anos. Ou seja, meio, né? Ele pegou todo o início da história do bicudo em Niterói. E aí é onde uma pergunta que não quer calar, que muitas pessoas sabem que é importante e acho que é muito relevante para a história do bicudo, você que viveu aquela época toda, conta pra gente, cara, como era, o que era o bicudo daquela época, o que agregou aquela história para os dias de hoje, né? Enfim, deixa isso um pouco pra gente poder o que eu acho? Conhecer um pouco da história. Vamos dizer assim, Niterói, naquela época do bicudo, era uma roda pequena, né? Você tinha uma roda aí, 20, 30 bicudos. Então já era, quando você dava mais do que isso, era uma boa roda. Então você tinha os bicudeiros da época que, graças a eles, né, que isso desenvolveu, porque eles foram persistentes, né? Eles tinham os seus bicudos, investiam na fibra do bicudo em Niterói, porque a gente sabe que tem bicudo bom no Brasil inteiro, mas Niterói, ele foi o berço da fibra no sentido de
tudo quanto era bicudo, que tinha uma raça, não aprendia canto, trazia-se para cá porque a gente queria fibra. Então, quando a gente fala, não, Niterói da fibra, é porque enquanto as outras pessoas, os outros criadores estavam criando repetição, canto, que são pássaros espetaculares, a gente queria fibra. Era aquele passarinho que a gente botava na estaca e a partir dele era o torneio, começava a aumentar o número de rodas, o número de participantes, né? E teve grandes pássaros que vieram, não só da região de Brasília, Goiás, né? E que vieram e fizeram parte da formação de toda essa história do bicudo em Niterói, né? Isso era uma coisa muito boa. O próprio Lucianinho, né, fala, o Lucianinho morava, chegou um período que ele morava perto de um clube que tinha ali no Arsenal, né, que a gente ia para lá e fazia a nossa baderna, né, o seu Luciano, o pai dele, era uma pessoa espetacular, né, bicudeiro nato, que criou, que fez tudo pelo bicudo também, como outros grandes, como o Barrinho, o Nami e vários outros, outros um pouco mais à frente, né? O Jorge Lobo, que foi uma pessoa incansável de genética, de puxar, de mexer, de incentivar as outras pessoas, né, a criar. Então isso era muito legal de se ver. A gente, garoto, e desenvolver toda essa situação do bicudo em Niterói, né? Eu me lembro que meu pai tinha uma farmácia no centro de Niterói e todo dia praticamente se encontravam pessoas do bicudeiro. Eram pessoas que gostavam de curió, gostavam de bicudo, e aquilo eu via aquilo nascer, né? Ali se encontravam pessoas espetaculares, né? E uma dessas pessoas que me fez pensar muito foi o próprio Barrinho. O Barrinho falava assim: é melhor você ter um produto, uma fêmea de qualidade e cruzar com um pássaro de qualidade, que ele vai te dar um produto de qualidade, do que você ter vários de qualidade mais ou menos, né? E que você não sabe, às vezes você acerta, você vai acertar numa sorte, né? Sim. Então a gente sempre, em cima disso, em cima das orientações do meu pai e tudo, a gente sempre procurou a mexer com bons pássaros, a gente gosta de bons pássaros. Então esse desenvolvimento de bicudo, dessa família de bicudo, a família do bicudeiro de Niterói, foi uma coisa muito, muito legal. Foi uma parte boa da minha adolescência. Assim, eu acho que eu tenho, de certa forma, bastante consciência do que esses fatos passados deixaram hoje como legado. Mas eu acredito que muita gente que não faz parte do nosso meio não tem a menor ideia disso. Explica para essa galera que está em outros estados, que está chegando agora na história, a relevância que hoje que a gente tem, que essa galera antepassada deixaram para a gente como legado. Vamos dizer assim, eu acho que as pessoas... Quer ver uma coisa, assim, não te cortando, mas só de sequência que eu tô falando. Por exemplo, você trouxe aqui uma ideologia do Barrinho, né? Que para mim é uma ideologia de você ser excelente, né? Tipo assim, eu não vou criar com nada mediano, porque nada é mediano, o índice de acerto é mediano também. Isso, é mediano também. Então eu vou trabalhar com algo excelente, que o índice de acerto vai ser excelente. Né? Então isso como um conceito penetrou, por exemplo, nele, e hoje ele tem uma criação, ao meu ver, excelente. Salvador, para mim, hoje, fez as escolhas que, se eu tivesse no papel dele, teria feito exatamente as mesmas. Não teria selecionado nada diferente dele. Eu acho que ele selecionou tudo muito bem, de uma maneira que eu considero excelente. Então, tipo assim, isso foi algo que veio do passado e penetrou ele hoje. Trouxe para a história do bicudeiro. Mas o que você pode dizer, por exemplo, além dessa coisa? Eu hoje, quando eu seleciono um pássaro, além do que a gente escutou do pessoal de mais experiência. E isso é muito importante. As pessoas que são experientes no pássaro, eles têm um feeling, é uma análise de como é aquele pássaro. Isso eu acho que é muito importante. Uma leitura, né? Uma leitura daquele pássaro. Eu acho que hoje a evolução da genética aí está crescendo, do CIG,
isso é uma realidade, como identificação do pássaro, da paternidade, da maternidade, eu acho que isso é muito importante. E você definir, às vezes, tentar definir uma linha de cruzamento que você vai fazer. Agora, além disso, essa avaliação do pássaro como um pássaro, como ele, biotipo mesmo, de morfologia, de modo dele trabalhar, de modo dele cantar, da raça dele frente a um outro pássaro, dele dentro da roda, comportamento dele. Porque às vezes eu tenho muito aqui o pássaro que dá 1, 2, 3 cantos. Quando eu boto ele na roda, ele se transforma. Ele vai repetir, ele vai ter uma retomada, ele vai brigar, vai cantar fuçando. Então eu acho que isso é uma seleção que eu levo em consideração. E em cima disso, e isso eu aprendi, foi com o pessoal antigo, né? Eles olhavam um pássaro, não existia essa situação de genética, então era o pássaro que vinha de longe, você analisava o canto dele, a fibra dele, a quantidade de canto que ele dava, né? Então isso é importante. Por exemplo, tem uma história que o Betinho, né, do Criatório Águia de Ouro, do Radar, ele conta que o Nami, quando puxou o peão pela primeira vez no torneio, ele deu 30 cantos. E aí ele puxou uma segunda vez o pássaro no próximo torneio, deu 60 cantos. O Nami olhava para o pássaro e falava, você vai ser um craque. É o feeling. É a leitura. É a leitura. E foi um pássaro mais tardio, né? Então é a leitura desse pássaro, de como ele é, de como você vai criar, da fêmea, se ela é uma boa matriz, se ela é uma fêmea fibrada, né? Então eu acho que isso é importante. E junto disso tudo, o quadro do signo, da genética, do DNA, que eu acho isso muito importante para manter esses ancestrais, né? Uma coisa que eu acho interessante, no outro vídeo do Robertinho, algumas pessoas falaram bastante sobre o fator que era medido em tempo, quer dizer, a medição a análise da fibra do passarinho era medida em cantos e não em tempo. Você que acompanhou essa transição, o que tu acha? É óbvio que, evidente que é mais correto o tempo, né? Não é todo que se adotou como uma coisa mais atual. Mas como foi essa transição? Você acha que por que houve a necessidade de a fazer essa transição, o que a gente falava? Para você, numa marcação, analisar o canto do pássaro, onde você tem hoje torneio de 300 de tudo, né? Então você tem uma barulheira muito grande e poucos sabem dividir um canto de um pássaro, de um bicudo. Existem vários dialetos, né, desses bicudos, e você não consegue hoje um grupo de marcadores que consiga dividir certo numa situação de um pássaro que você viu a primeira vez. Essa é a primeira coisa que eu acho que foi forte nisso. A segunda parte que eu acho que foi muito forte é em relação à valorização do canto. Vamos dizer assim, antigamente um pássaro que dava poucas notas e o outro que tinha notas longas, esse de poucas notas levava vantagem em relação a esse outro. Hoje não, eu acho que veio para valorizar o canto bem feito, com boas notas longas, um canto melhor. Isso veio a valorizar também, acho que vai valorizar bastante. E a facilidade, né? Porque hoje você vai lá, você pega, apertou, cantou, parou, eu lembro que tá mais fácil, né? Conversando com o Robertinho, ele falou assim para mim, olha, o bicudo era realmente muito seleto, né? Isso, e aí, a partir seleto. de um dado momento, começou a vir muitas pessoas pro bicudo e as pessoas não entendiam nada de canto. Isso. E aí começou uma marcação muito desleal. Desleal. E aí por isso que isso passou a ser uma mudança essencial, né? Passar a medir em relação a tempo. Mas o que você acha que... Isso, eu acho que isso foi, eu acho que o bicudo ganhou muito. Evoluiu muito, né? Com isso você até para essa quantidade de pessoas que entrou com o bicudo, né? O bicudo hoje, ele é no Brasil inteiro, né? É referência hoje no Brasil. Ele é um pássaro diferente, é um pássaro de cantoria, de raça. É um pássaro que, quando você passa a ter um bicudo, a analisar esse bicudo, você se apaixona.
se apaixona pelo bico. É uma paixão. Eu costumo falar que os bicos são incríveis. É uma paixão grande, é uma paixão grande. E realmente é uma coisa assim muito, muito gratificante.